Salve meu parça e minhas parça, firmeza? Vocês estão ouvindo as vozes de Eduardo e Leonardo dos Santos, crias do Conjunto Habitacional Parque Itajaí Campinas e fundadores do projeto Vegano Periférico. E aqui vocês vão ouvir ideias e pontos de vista sobre justiça social e climática, direitos dos animais e alimentação saudável. Ah, e não importa onde você mora, importa como você pensa. Então, bora pensar com a gente? Salve rapaziada, tá começando o primeiro episódio do podcast Vegano Periférico. Eu sou o Léo e tô com o meu irmão Eduardo Santos, vulgo Du. Salve meu mano! Salve Leozeira, salve família. Uma satisfação tá podendo trocar ideia com vocês aqui. Vamos nessa. Pô, coisa boa. Galera, vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser esse primeiro app. Nesse primeiro episódio do Vegano Periférico, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre o nosso processo de politização e como nos tornamos veganos. E família, esse podcast nasce do projeto Vegano Periférico e a gente vai falar aqui nesse espaço sobre justiça social, direitos dos animais, alimentação saudável, cultura e questões ambientais que tanto afetam o planeta hoje e principalmente as famílias mais vulneráveis. Esse projeto, galera, só dando uma contextualizada, sempre foi de interesse nosso. Eu e o Du sempre quis fazer um podcast, mas a gente não tinha condições, né? A gente não tinha nem tempo para fazer também. E agora a gente está um pouquinho mais organizado. A gente tem um apoio da The Pollination Project, então a gente vai conseguir tocar esse projeto e a gente está muito feliz com isso. Bom, quem está falando aqui é o Léo. Como nós somos gêmeos, a nossa voz acaba sendo um pouquinho parecida. E eu vou me apresentar. Atualmente, eu estou morando em Florianópolis, onde eu faço geografia. Eu estou fazendo bacharel e licenciatura. E além do projeto do Vegano Periférico, o trabalho de ativismo que a gente faz na página, faz palestras, enfim, eu também estou fazendo estágio numa escola pública, onde eu estou com um projeto de uma horta comunitária, que está super legal. E também eu faço estágio na área do bacharel, na área de comunicação com populações em áreas de risco geológico. Meu trabalho basicamente é mandar vídeos, fazer videozinhos assim, introdutórios, mostrando qual é o trabalho da Defesa Civil, enfim. Então eu tenho um trabalho com a comunidade que é muito legal. E agora o Duzão vai se apresentar para vocês aí. Que da hora, Leozão, que da hora. Esse projeto de horta comunitária na escola é muito, muito fantástico, né, mano? Toda escola deveria ter um projeto desse. É muito legal. Eu sou o Du, como o Léo já jogou pra mim. Eu tô morando atualmente no litoral de São Paulo, aqui em Peruíbe, mais precisamente no litoral sul de São Paulo. Atualmente, minha maior parte de renda vem da Vegano Periférico, então os projetos que a gente faz, rodas de conversa, palestra, esse podcast aqui. Então, eu trabalho e dedico minha vida a Vegano Periférico atualmente, mas também estudo para entrar na faculdade. Então, eu estou estudando bastante esse ano, estudei bastante ano passado para tentar cursar alguma coisa na faculdade. E é isso, vendo algumas esfirras, né, alguns salgados também, para poder complementar a renda quando tem uns eventos aqui. Então é isso, basicamente é isso, e eu tô muito feliz de poder trocar ideia com vocês aqui, de poder estar nesse espaço pra gente conversar, né, Léo, com várias outras pessoas, e espero que vocês curtam muito. Tem muito chão pela frente. Com certeza, meu mano, com certeza. Então, bora lá, rapaziada. Nada melhor do que começar esse podcast contando um pouco sobre a nossa trajetória de vida, sobre de onde a gente vem, quem nós somos, e isso é muito importante, porque quando a gente acompanha o trabalho de pessoas na internet, quando a gente segue pessoas na internet, é muito importante saber de onde elas vêm, né? Qual que é a realidade que essa galera estava inserido. Então, Du, conte aí pra gente um pouquinho, mano. Quem nós somos, meu mano? É isso aí. Pô, muito, muito massa, assim. Realmente, as pessoas às vezes seguem o nosso trampo e não tem muita noção, né? Mano, nós somos da região do Campo Grande, em Campinas. É uma região periférica que tem vários bairros nele. A gente já morou em diversos ali. Fica a 25 quilômetros do centro. A gente estudou em escola pública a vida inteira. Nós moramos em mais de 22 casas, mais de 16 bairros. Cara, e por que a gente morou em tanta casa, né? Porque a gente sofria diversos despejos, cortes de água, cortes de luz, e somos filhos do pintor Lauro e da corretora Regina,
E Dona Regina e seu Lauro, apesar deles trabalharem muito, se esforçarem muito para dar tudo do bom e do melhor pra gente, infelizmente a nossa vida foi repleta de venenos e repleta de situações muito complicadas que boa parte da população brasileira passa, principalmente as populações vulneráveis, né, mano? Então, Leozão, a gente, como eu tava comentando aqui, a gente também é irmão do Matheus, jogador de futebol amador atualmente. Ele jogou futebol profissional também em alguns clubes do interior de São Paulo, cracaço de bola. Então é isso. Além dessa nossa família que cuidou da gente por boa parte do tempo, e a gente também cuidou deles por boa parte do tempo, eu e o Léo, nós trabalhamos juntos há 10 anos praticamente. A gente faz esse trampo aqui junto, eu e ele, com apoio dessa nossa família, né? Enfim, e rapaziada, falando de despejo, falando de cortes de água ou de luz, falando de morar de favor na casa dos outros, falando de todas essas situações que a gente passou, a gente chegou no final da nossa infância, mais precisamente na adolescência ali, e teve que morar de favor no fundo de uma confecção de kimonos. Então a gente dividia a cozinha com os funcionários, com as funcionárias da loja, da confecção de kimono. Nós passamos por uma situação bem lamentável nesse lugar, infelizmente, porque meu pai, ele foi pra rua, foi morar de favor na casa de amigos e na casa de parentes por conta da bebida alcoólica. O vício dele impediu que ele tivesse uma vida saudável e que apoiasse a gente. Então, aos 13 anos, a gente já perdeu ele para essa vida, e depois de um tempo ele veio a falecer em situação de rua, né, numa situação deplorável, assim, por conta da bebida alcoólica. E o Léo até tem um certo receio hoje de bebidas alcoólicas, a gente não toma muito por conta disso, o Má também. E nessa condição, devido a esse contexto, morando no fundo dessa confecção, sem o nosso pai, ele já em condição de rua, a gente teve que obrigatoriamente trabalhar aos 16 anos. A gente parou de jogar bola, porque a gente queria ser jogador de futebol. Pro Léo faltava tanto talento quanto eu tenho, mas assim, isso é isso é outra questão. Ele achava que era melhor do que eu, que era o meio campo. Enfim, não é sobre futebol o programa, mas tem isso. Mas atacante que não faz gol, eu nunca vi, né, mano? Mas brincadeiras à parte, a gente queria, sim, ser jogador de futebol, tinha esse sonho, né? Meu irmão, o Matheus, conseguiu. E a gente foi trabalhar no McDonald's. A gente, para conseguir alugar uma casa, para conseguir sair do fundo de uma confecção, para conseguir sair desse risco iminente de ou vai pra rua ou vai pra casa de um parente, de novo morar de favor, a gente entra no McDonald's e passa nesse lugar muita exploração, muita humilhação, humilhação de cliente, humilhação de funcionário, humilhação de gerente. A hierarquia desse lugar é extremamente rígida, é uma forma assim tão desumana de lidar com as pessoas, de lidar com os seres humanos, muito difícil. Eu e o Léo, né, passamos por condições desse lugar de limpar, por exemplo, lixão com bigato caindo do teto, sem equipamento de proteção individual. Enfim, gente, se a gente fosse falar do McDonald's aqui, nós íamos passar um programa, 2, 3, 4 inteiro falando sobre os problemas de lá. E devido a toda essa exploração no McDonald's, a tudo isso, eu, infelizmente, terminei a minha trajetória dentro desse restaurante, subindo no balcão da empresa, num shopping lotado, numa praça de alimentação lotada. Então eu fui de melhor gerente do estado de São Paulo, porque eu ganhei um prêmio dentro da empresa, para demitido por justa causa, por ter subido em cima do balcão e ter protestado naquele momento ali. Eu não sabia que era um protesto político e nada disso, era colocando para fora o que eu estava sentindo, toda a dor que eu estava sentindo de ser explorado ali naquele lugar. Para resumir, fui mandado embora por justa causa, processei, como era um funcionário exemplar, eu acabei ganhando a indenização, reverteu a justa causa, e eu já passo a bola pro Léo, porque a história dele também não é simples. Galera, trampar nesse pico é realmente algo muito sinistro, marcou muito a nossa vida. O Du teve essa saída subindo no balcão, e eu saí do porque eu fui espancado por 4 funcionários na frente do e basicamente o porquê que isso aconteceu, porque não adianta só eu contar que eu fui espancado sem as pessoas entenderem o que aconteceu. Basicamente, os funcionários de lá vivem numa pressão pesada, e eu era gerente e eu exercia essa pressão em cima deles. Então eu cobrava eles, eu falava para eles fazerem lixeira,
fazer a chapa, ter que limpar a chapa, limpar a caixa de gordura, passar esfregão no chão, e a gente tinha praticamente a mesma idade. Então esses meninos acabaram ficando muito revoltados com isso, vendo que eu estava nessa posição, e eles acabaram se organizando em 4 e pegaram eu na frente do estabelecimento, acabaram me espancando, chutando minha cabeça, e foi bem difícil, foi bem difícil. Eu fiquei afastado pelo INSS durante 4 meses, com síndrome do pânico, e quando eu retornei desses 4 meses, aí eu pedi para ser mandado embora. E foi bom esse dinheirinho que entrou quando eu fui mandado embora, porque eu e o Du tinha a ideia de construir uma casa para nossa mãe. Porque como o Du contou essa história da nossa vida, que a gente morou no fundo de uma confecção, que a gente não podia nem acessar a cozinha, porque a cozinha era compartilhada com a galera que estava trabalhando na confecção. Então, aí a gente queria muito construir uma casa para nossa mãe. Isso sempre foi uma vontade nossa, mesmo que uma casinha muito simples. E aí eu e o Du conversamos com a nossa tia, e a minha tia que sempre morou lá na Coab do Itajaí, né, Parque Itajaí, lá em Campinas, e aí ela cedeu o terreno do fundo para a gente construir a casinha. E aí a gente construiu um puxadinho para minha mãe, que ela mora lá até hoje. Eu morei lá também um período, o Du também já morou lá um período, e assim, pra gente que viveu uma vida de muito despejo, que tinha cortes de água e luz assim constantemente, ver a nossa coroa hoje morando naquela casa, mesmo que no fundo da casa da minha tia, mesmo que num terreno dividido na Coab, pô, pra gente isso é maior satisfação e maior alegria, né, Du? Pô, com certeza, mano, com certeza. Eu lembro de uma vez a gente falando, pô, pode não ter luz, pode não ter água, pode não ter comida, mas um teto a senhora vai ter, né? Onde morar, a senhora vai conseguir. A senhora vai ter onde morar, vai passar qualquer necessidade embaixo de um teto, assim, porque não ter onde morar é a pior coisa que existe, mano. Você não tem uma casa, você não tem um lar, é foda. É, eu acho que isso é o básico, né, mano? Eu acho que ter uma moradia é o mínimo, né, irmão? Bom, Leozão, contando toda a nossa trajetória, por onde a gente passou, onde a gente trabalhou, estudando escola pública a vida inteira, mano. E no meio de tudo isso, a gente participando de protestos, né? Porque a gente entra no McDonald's em 2012. Em 2013 a gente já cola em protesto, aquela época que tava tudo acontecendo, o Brasil acordou. Mano, e vamos explicar pra rapaziada um pouco como que a gente se liga nas ideias, como que a gente começa a se ligar nos movimentos e se inclinar para a esquerda na política, para o anarquismo e qualquer coisa nesse sentido, mano. Hoje a galera vê a gente assim, falando sobre veganismo de uma forma bastante politizada, a gente sempre se posicionou na página, desde o começo, mas muita gente não conhece como a gente se politizou, como que a gente começou a pensar o mundo a partir de uma perspectiva política, compreendendo questões econômicas, questões sociais, até mesmo antes de entrar na faculdade. E isso vai começar lá em 2013, mano. Como você colocou, a gente começou a colar nas manifestações de rua, a gente frequentou, só que totalmente perdido nesse período. Tanto é que a gente votou em candidato de direita nesse período, um candidato que a gente evita até falar o nome aqui, mas a gente acabou votando, né? Porque assim, mano, imagina, 2 moleques de quebrada, 2 jovens periféricos, vivendo uma vida super difícil, super complexa, tendo que trampar nesses picos, enfim, né, vai esperar o quê, né? Essa é a nossa realidade. Educação pública de péssima qualidade, infelizmente. E aí, nesse processo foi muito interessante, porque ali em meados de 2014 e 2015, a gente estava num terreiro de Umbanda, e aí nesse terreiro, 2016 ali, a gente começou a se questionar. Cara, o que está acontecendo? O que está certo? O que está errado? E eu e o Du sempre trocando muita ideia, né? Falando, pô, essas manifestações aqui, será que é isso? Será que não é? E aí a gente troca ideia com um professor de sociologia dentro de um terreiro, e ele olha pra gente e fala assim, meninos, na semana que vem eu vou trazer uns livros pra vocês. Lembra, Du? Sim, sim, com certeza, mano. Foi muito, muito foda, assim. Esses livros mudaram, né, a nossa forma de enxergar o mundo. Eu acho que esses livros, cara, eles foram centrais, assim, porque foi num período em que a gente estava muito perdido, a gente não conseguia
refletir sobre nada, né, nesse sentido de política, de economia, mas a gente tinha uma motivação e um sentimento de mudança muito profundo, né, mano? E pra galera, assim, que quer saber que livro é esse, né, mano? Tem a História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, O Capital, de Karl Marx. Também, Léo, tem os documentários Malucos de BR, do Rafael Lage, né? Sim, cara. Aí a gente pegou esses livros, na semana seguinte o professor deu esses livros pra gente, a gente voltou pra casa e a gente começou a ler esses livros, que abriram muito a nossa mente e fizeram a gente enxergar o mundo com outros olhos. E aí a gente teve o contato com esse documentário que o Du falou, que é o documentário Malucos de BR, que aí tem várias ideias legais lá, são os malucos de BR que fazem uns trampos que são conhecidos como os hips. E aí a gente, cara, esse período pra gente foi sensacional, assim, parecia que a gente tinha, realmente, a nossa cabeça tinha se expandido muito. Eu lembro que a gente falava sobre capitalismo em casa, sobre essas novas informações que a gente estava tendo, e ninguém na quebrada recepcionava bem isso, né, Du? Você lembra, mano? Pô, e interessante que a gente tava trampando no Mac nessa época, né, nesse Sim, mano. processo, e a gente levava isso pro trampo, levava isso pra molecada, e a galera Uhum. não entendia muito bem, que a molecada queria comprar roupa, queria comprar boot, queria já pensar na motinha do ano, já pensando no carro, e a gente trazendo altas ideias, assim, sobre capitalismo, sobre exploração do trabalho, e escravidão moderna. E a galera meio perdida, falou, mano, esses dois estão ficando doidos. Mano, falava, a nossa família, por favor, vamos internar esses moleque, né, cara? Eles estão com umas ideias aí. Estão com umas ideias tortas, né? Então, mas E é isso, né, Du? Porque a quebrada, né, não tá com esse conteúdo, né, mano? A quebrada não tá com conteúdo de refletir o mundo a partir dessas perspectivas, de questionar realmente, de fato, o sistema econômico que a gente vive, que é o sistema capitalista. Não tá, de fato, para pensar na questão da política como uma marionete que é responsável por controlar toda a sociedade, mas que está respondendo ou que está a cargo de grandes empresas, né, mano? não tem condições nenhuma, né? Se você pegar as quebradas assim, existe toda uma cultura assim do evangélico, de você seguir os padrões culturais daquele local, neoliberal e conservador, tá ligado? Então é meio confuso, né? E é como eu falo, né? Na nossa quebrada era assim, onde a gente nasceu era assim. Se você estiver escutando aí de uma quebrada que tem uma movimentação cultural muito forte, né? Principalmente no Nordeste do país, essa não é a realidade aqui no interior de São Paulo, pelo menos. Sim, Bom, mano. Leozão, acho que a gente podia ficar aqui falando até amanhã, como a gente se politizou, como a gente conheceu os movimentos, livros que a gente leu. Mas, mano, vamos falar um pouquinho de como a gente conheceu o veganismo, de como a gente teve contato com o veganismo pela primeira vez. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso, sobre a nossa caminhada política? Não, mano, eu acho que é isso, velho. Eu acho que a nossa caminhada política, assim como você colocou, ela é muito interessante, né? Porque ela sai de um ponto de a gente perdido, e aí a gente começa a refletir sobre tudo isso, e do meio disso, né, mano, aí entra a questão do veganismo, o que torna mais legal a É, se a nossa, galera já achava que nós, o que torna mais a galera legal achava que nós era louco, né? imagina, já achava que a gente era louco, que a gente já tava falando dessas ideias. Pô, os moleque virou de esquerda, agora estão falando, são anticapitalista e pá. E aí, do nada, um deles vira vegano. E aí, e aí, meu irmão, aí eu vou falar pra você, cara. Ah, o pessoal Bom, falou, não, pode internar, pode internar. agora é isso. Mano, mas é isso. Rapaziada, eu conheço o veganismo antes de 2015, né, com pichos na parede, com grafites, com faixas espalhadas por Campinas, um ativista, o Jeff, ele fazia esse trampo pela cidade toda, é a primeira vez que eu tenho contato com a palavra veganismo é através disso. Eu não conhecia o veganismo antes, não chegava na quebrada, assim, ninguém à minha volta falava, ninguém à volta do Léo falava sobre isso, a gente nunca ouviu a palavra veganismo antes desses pichos na parede, então olha a importância, né, de um trampo de ativismo, assim, feito por uma pessoa, né? O impacto que pode ter na vida das pessoas. Bom,
Isso deixou uma pulga atrás da orelha. Ficava sempre pensando, caramba, tem um animal associado a essa palavra veganismo. E a gente sempre foi muito ligado a animais, sempre foi muito empático, sempre pegou animal, resgatou, ajudou, quis cuidar desses animais, né? Quando era pequeno, pegava passarinho. Então isso ficou ali atrás com uma pulga atrás da orelha. E aí depois cai um caminhão com porcos no Rodoanel, mais precisamente ali em agosto de 2015, e é quando eu de fato decido não comer mais carne. Por quê? Porque eu já tinha essa pulga atrás da orelha, né? E aí quando eu vejo esse caminhão, aqueles animais ali agonizando de dor, o caminhão com em cima da pata desses animais, sangue para tudo que é lado, gritaria, e eu acompanhando tudo aquilo, né, online, pelos ativistas no Instagram e não pela grande mídia falando do caminhoneiro, de outro ponto de vista. Eu falei, não quero mais comer carne de jeito nenhum. Depois eu descobri que os porcos eram até mais inteligentes que os cães. Eu falei, ué, por que eu cuido tanto dos meus animais em casa, cão e gato, e como porcos e como outros animais? E foi então, Léo, que eu decidi, mano, que eu não ia mais consumir carne. Depois eu descobri que a indústria de leite e a indústria de ovos, ela era muito pior do que a indústria da carne. E foi quando eu falei, a partir de agora eu não quero mais consumir produtos de origem animal, por uma questão ética e por não querer contribuir com esse sistema. Bom, nesses programas seguintes vocês vão descobrir uma série de coisas de o que me fez pensar, o que fez mudar. Agora é só isso que eu posso dizer para vocês por enquanto. A gente não tem muito tempo. Valeu, rapaziada. Du, só contando uma curiosidade, né? Como a nossa vida ela é contraditória e complexa, né? Você, mano, enquanto você era vegano de 2015 a 2016, eu ainda tava no Mac. Sim, sim. Eu ainda comia produtos de origem animal. Mas eu pensava sobre isso. Eu lembro que quando caiu o caminhão com porcos no Rodoanel, eu tive o contato também com isso, mas eu acredito que o Du já estava fora do médico, estava, né, aberto para pensar essas coisas assim. E ele também tinha um fator que ele se alimentava já com alguns vegetais. Eu comia só arroz, feijão e carne, né? Mano, você é o clássico tirar o verdinho do arroz, né? Você era aquele que afastava a bacia de salada por causa do cheiro do vinagre, mano. Eu não gostava de comer vegetais em hipótese alguma. E eu ainda tava trampando no Mac, porque a gente tinha essa ideia de eu ser mandado embora para conseguir construir a casinha. Só que aí quando eu saí do Mac ali para final de 2016 até 2017, eu fiquei pensando assim, pô, eu queria muito mudar a minha alimentação, eu queria realmente entender esse movimento, o que que é o veganismo, que eu ignorava por bastante tempo, mesmo o Du já sendo vegano. E aí eu comecei a estudar ali para o começo de 2017, eu comecei a estudar. Comecei a pesquisar sobre a indústria da carne, a indústria de ovos, leite, e comecei a pesquisar muito e entender muito melhor isso. Eu vi documentários assim que realmente são chocantes de como os animais são tratados, e isso, principalmente para gente que mora na cidade, não chega, como os animais são mortos, como isso funciona, para a gente que está na cidade não chega. O que chega para a gente são embalagens com animais sorrindo, são animais felizes no globo rural. É isso que chega para a gente. Então eu falei, caramba, eu não posso mais contribuir com isso, eu vou realmente mudar a minha alimentação completamente, eu não vou mais contribuir com a exploração animal. Diferente do Du, que teve um processo ali de ovo-lacto vegetariano, vegetariano estrito, eu realmente fui dormir comendo carne e acordei vegano, literalmente. Eu peguei e usei isso para poder melhorar até a minha alimentação, já com esse conteúdo da exploração animal, que foi o que mais me mobilizou nesse sentido. E eu acordei e falei, cara, agora eu não como mais nada de origem animal e eu vou ter que mudar minha alimentação completamente. Foi aí que eu vou a primeira vez na feira, cara. E isso é muito bom, assim, né? Porque, cara, eu tava com 20 e poucos anos, assim, e nunca tinha ido na feira para comprar vegetais. O que é muito curioso, porque como assim, né? A gente não compra vegetais? E isso é uma realidade no Brasil. Infelizmente, por várias questões que a gente vai tratar aqui nesse podcast, né? Ao longo de vários episódios. E assim, gente, a minha primeira compra foi alface, tomate, couve. Aí eu comprei laranja
e comprei algo para servir de mistura. E o Du já tá rindo aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ele tá rindo por quê? Porque essa história é muito engraçada. Porque eu comprei inhame. E por que comprei inhame? Por ver que ele era rígido, né, um tubérculo, e eu podia cortar em rodela e fazer de mistura. Mas é muito legal isso, porque olha como que a nossa cabeça funciona, né? Mesmo que a gente deixe de comer algumas coisas, culturalmente a gente precisa ter pelo menos alguma coisa ali que teoricamente substitui, né? E aí eu fiz, né, o meu prato lá de arroz, feijão, inhame frito, eu fiz umas rodelinhas, ficou bom pra caramba, fiz umas rodelinhas de inhame, e aí fiz salada de alface e tomate, que eu já estava acostumado a ver, assim, na galera comendo, e a couve refogada com alho e um sucão de laranja. E aí o curioso é que eu não tinha contado pro Du que eu tinha me tornado vegano, eu só contei quando eu fiz essa refeição. E aí ele deu risada pra caramba, né? Depois ele falou, pô, inhame frito eu nunca nem fiz, velho. Não, inhame frito foi novidade mesmo, pô, até pra mim, esse que já tava um tempinho já fazendo isso. Foi bom pra você incluir na sua receita, né? Mas, rapaziada, foi basicamente isso. Eu me torno vegano por uma questão de me posicionar profundamente contra a questão da exploração animal. E queria muito mudar minha alimentação e melhorar minha alimentação. E aí, minha alimentação, ao longo desse processo, acabou ficando mais barata, e a gente vai ter um episódio só para falar sobre essa questão de veganismo barato, de se veganismo é caro, se ele é elitizado, mas é basicamente isso assim, meu. E o veganismo, ele, então, Léo, entra na nossa vida não como uma dieta, né, mano, mas como parte da nossa visão política. Junto com tudo isso mano, que a gente trouxe aqui, ele entra como uma visão política e como um movimento político, né? Como a gente quer se colocar no mundo, o que a gente quer ou não escolher, tá ligado? Você falou da alimentação porque o veganismo ele propõe isso, né? Que você possa olhar para os vegetais, para fruta, grãos e cereais e olhar para isso como a gente não olha normalmente, né? Mas realmente o veganismo ele entra não como uma dieta, né, na nossa vida, mano. Mano, perfeito. Eu acho que assim, quando a gente começou a pensar sobre veganismo, né? Você ali em 2015, eu a partir de 2017, a gente já tá pensando no veganismo como movimento político, porque a gente já é contra plenamente a exploração humana. A gente já se posicionava contra, a gente já estava tentando entender como funcionava tanto a política institucional quanto a política de rua. A gente também é contra a exploração de animais. Então a gente acha que ninguém deve ser explorado, nem humanos e nem animais. Pô, isso aí é perfeito, mano. O veganismo não tem absolutamente nada a ver com dieta, mano. E a gente sempre fala, né, que o periférico, ele precede o vegano, né? A gente tem uma vida de desigualdade, de injustiças sociais, crescendo na quebrada, lidando com uma educação pública defasada antes de conhecer o veganismo. Exatamente. Então seria completamente incompreensível pra gente, incompatível falar de veganismo sem falar de gente, né, Léo? Mano, é impossível, Du, é impossível falar sobre veganismo de uma forma isolada da nossa sociedade. Eu acho que não dá pra pegar a questão da causa animal e lutar contra a exploração animal de uma forma isolada, mano. A gente precisa contextualizar isso dentro da sociedade que a gente vive, mano. Isso é fundamental. É isso aí. E trazendo isso, já falando, já vamos puxar o gancho para falar que a Vegano Periférico, ela nasce da vontade da gente comunicar o veganismo de um jeito acessível, sem frescura, falando da realidade brasileira, das realidades das periferias, dos interiores, das favelas, falando como a gente consegue não consumir nada de origem animal, incluindo produtos não testados em animais, roupas sem couro e qualquer outro tipo de produto dentro de um contexto periférico, ou sendo da classe trabalhadora, tendo que pegar busão todos os dias. A gente começa o Vegano Periférico trazendo isso, trazendo essa luz, trazendo essa vontade de mostrar que é possível, de mostrar que a gente consegue da onde a gente tá. Né, Leozão? Aí, mano, a gente colou muito em feiras, né? Colamos muito em eventos, colamos em lugares que fez a gente repensar muito se era esse o veganismo que a gente acreditava, né? Se era essa forma de propagar o veganismo estava chegando na nossa rapaziada. E daí surgiu essa vontade, a mesma vontade que eu tinha
o Léo também tinha. A mesma vontade que o Léo tinha de fazer uma parada séria, de fazer uma parada de baixo pra cima, comunicando de uma forma simples, eu também tinha. E daí brota e surge o trampo vegano periférico. O vegano periférico, rapaziada, ele vem da nossa realidade. Ele é fruto do que a gente é. Isso é importante. Ele é um movimento politizado, ele é um movimento que vai falar sobre alimentação de uma forma consciente, porque a gente viu a dura realidade de consumir ultraprocessado e embutidos na quebrada. E ele surge realmente com esse intuito de mostrar que é possível você ser vegano, você pensar, você refletir, ser politizado, mesmo sendo de quebrada, mesmo sendo periférico. Eu acho que isso é importante, né? E, basicamente, como que surgiu o vegano periférico? Eu e o Du, a gente já com todo esse conteúdo, debatendo sobre política, sobre esquerda, sobre direita, anarquismo, falando sobre veganismo elitizado, classe média alta, a gente estava sentado com todo esse debate, a gente abriu um livro de sociologia. Nesse livro de sociologia, uma parte falava sobre punk periférico. O punk periférico despertou na cabeça do Du vegano periférico. Ele não pensou duas vezes e soltou. Mano, vegano periférico. A hora que ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, mano, a gente tem que criar uma parada agora. E aí o Du tava sem celular na época, eu não sei o porquê que ele tava sem celular. É, desintoxicação, né, galera? Você nem tinha de celular. Grana, né? Eu não tinha dinheiro, né? E eu tinha um celularzinho muito simples. Eu peguei, criei lá no Instagram, vegano periférico, botamos a fotinha do arroz e feijão, que era o que comunicava, é a simplicidade, é o arroz e feijão. E aí surge a página vegano periférico. E aí, ao longo do tempo, né, ela vai amadurecendo, ela vai ganhando corpo, sim, né, sim. mano? E aí, hoje a gente tá aí, mano, falando, escrevendo, fazendo ativismo, comunicação, a gente faz oficinas, rodas de conversa, a gente cola nos territórios, a gente cola nas universidades, a gente, sempre que a galera chama a gente dá um jeito de ir, faz de tudo para que seja viável, né, a gente tá colando, na maior parte das vezes a gente gastou dinheiro do nosso bolso para estar nos lugares, nos territórios, nas faculdades, nas escolas, para poder fazer isso, né, esse podcast ele é mais um passo na nossa caminhada, ele vem para expandir, né, o nosso trampo, para sair das redes sociais, né, dessas mídias digitais e ir para uma outra plataforma. Então, nos próximos episódios a gente vai falar muito sobre justiça alimentar, a gente vai falar muito sobre libertação animal, a gente vai falar muito sobre justiça climática, né, sobre meio ambiente, sobre cultura, vamos trazer pessoas aqui para trocar ideias sobre isso, trazendo uma perspectiva de base, sempre de baixo para cima. Pô, eu tô muito feliz, fala aí. E sempre, mano, de uma perspectiva periférica, né? De uma perspectiva popular, não academicista, né? Eu mesmo dentro da academia não quero ficar falando de forma acadêmica, porque senão as pessoas não vão entender. Não adianta eu pegar termos confusos para as pessoas que elas não vão entender. Então a gente vai falar sempre simples e a gente vai se comunicar da forma que a gente sempre se comunicou para que a mensagem possa chegar o mais longe possível, né? Mano, e mesmo que a gente traga pessoas com mestrado, com doutorado, com formação acadêmica para falar de algum assunto, com certeza a gente vai sempre trocar uma ideia para poder falar de uma forma mais acessível, mais simples possível, para que todo mundo possa entender, independente de quem for. Mano, perfeito. Eu acho que a gente para por aqui, que a gente já jogou muita ideia. A gente contou um pouquinho sobre a nossa trajetória, a gente falou do período que a gente passou no foi terrível. A gente contou como a gente se politizou e por que a gente leva tão a sério isso, como a gente virou vegano. Então, mano, eu queria agradecer muito você, por essa troca de ideia maravilhosa, que a gente possa fazer desse projeto Podcast Vegano Periférico algo muito frutífero, algo maravilhoso e que possa chegar em ouvidos de pessoas diversas. Então, e agradecer muito quem ficou até o final aqui ouvindo. Tamo junto demais, família. E é isso, Léo. E olha que a gente não falou sobre diversos trampos que a gente passou, né? Sobre cachaçaria que você trampou, sobre loja de tênis. Assim, não tem como, né? Em 30 minutos, 40 minutos, é impossível contar a nossa vida. Mas acompanhe nosso trampo
que você com certeza vai saber de tudo isso e mais um pouco. Valeu, Leozão, valeu, família. Obrigado mesmo por vocês ficarem até aqui com a gente. Vamos que vamos, esse podcast vai ser da hora demais. Vamos nessa! Esse podcast só foi possível graças ao apoio da The Pollination Project. Com esse suporte a gente conseguiu comprar todos os equipamentos e colocar o projeto de pé. Mas, para a gente continuar no ar e produzindo ao longo do tempo, o apoio coletivo é fundamental. Então considere nos apoiar através do Apoia-se. Escreve em um navegador, Apoia-se Vegano Periférico e nos apoie. Ou pelo Pix, veganoperiférico@gmail.com. Esse podcast é gravado e produzido por Eduardo e Leonardo dos Santos. A edição fica na responsa de Adriano Alcântara e na arte Pedro Henrique Jacob. E você, que é o principal responsável por esse programa existir. Um forte e leal abraço e até o próximo episódio. Tamo junto!